Olá, gente! Aqui é Glória Portela. Estamos com o nosso live, aguardando o nosso convidado de hoje. Cadê ele? Rodolfo. Bacana. Rodolfo, estamos aqui aguardando o Rodolfo. Olá, E boa noite. aí, tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. Tem sempre os atrasildos que estão entrando daqui a pouco, porque sempre É isso sete e mesmo. meia não tem quase gente. Ah, é isso mesmo. Estamos focando Mas estando em contato já. eu sempre falo que, pelo menos com os meus amigos, meus convidados, é um bom momento para a gente bater um papo, que a gente não se vê nunca, pelo menos agora a gente está se vendo, né? É verdade, é verdade. Então, Rodolfo, eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Ele é um influenciador digital, repórter, advogado, meu advogado, foi meu aluno e principalmente meu querido amigo, foi meu aluno de oratória também. Então, Rodolfo, conta pra gente como é que foi se dando a sua formação, como é que você chegou a ser um influenciador digital, que hoje em dia eu acredito que o mundo está caminhando mais, cada vez mais para esse caminho, né? Durante e pós-pandemia. Boa noite, quem te deu direito, boa noite, pessoal que está entrando aí. É isso mesmo, Glória. Hoje a tendência é ser tudo muito virtual. Hoje as pessoas estão assim, diminuindo mais esse contato físico e adquirindo mais esse conhecimento para essa era digital. Está cada vez Uhum, mais presente na nossa vida, né? E acabou que uma situação triste que nós estamos vivendo está fazendo com que o mundo se modifique de forma obrigatória, né? Não foi um processo uhum. que foi de forma natural, mas sim de obrigação. Então, a minha história, eu sou formado em Direito, eu sempre, na verdade, eu sempre quis trabalhar com televisão. Sempre, 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 mas acabou que a vida vai dificultando um pouco, e a gente morando em Minas é um pouco mais difícil, né? A gente não está naquele centro comercial de TV, que é São Paulo e Rio. Então, as coisas são Uhum. um pouco mais difíceis, assim, o acesso. E como eu não vim de uma família que tinha um recurso financeiro para me sustentar, para mandar para fora, poder investir nessa área, acabei que eu não entrei para dentro desse grande sonho, assim. E as coisas foram acontecendo. Fui estudar, eu fiz meu curso de Direito, que acho que tinha mais o meu perfil, que era essa parte de comunicação que usa bastante a questão da oratória, né? O Com tempo todo certeza. envolvendo a oratória é uma comunicação bem afinco. E com Uhum, isso, mas não deixando esse lado dessa veia artística esquecida, né? Então, eu sempre uhum, trabalhei essa questão do direito como uma forma de comunicação, de forma de arte. Porque você interpreta um personagem, você uhum. faz uma defesa, você trabalha em algum projeto dentro da área jurídica que você consegue produzir arte. Então, por isso que eu escolhi o direito. Sou satisfeito com isso. Hoje eu trabalho com direito internacional, principalmente com Uhum. processo de cidadania, processo de legalização de estrangeiro. E com isso eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de brincar com as pessoas nas redes Bem-vindo ao sociais. clube. Exatamente. Exatamente. E essa questão das viagens, eu sempre gostei e sempre pensei, gente, por que não levar as pessoas a viajarem comigo? Participar junto comigo nas viagens. Principalmente que muitas das viagens eu fazia sozinho. Então, ter Uhum. esse elo de comunicação com as pessoas era algo assim muito, muito bacana de se fazer. E eu comecei dessa forma. Toda vez que eu viajava, então fazia stories, publicava, passava dicas para as pessoas de forma assim, autônoma, sem envolver empresa, sem envolver nada. Uhum. Com isso, teve uma emissora, que no caso foi o SBT, que assistiu os stories e começou a me acompanhar. Nas brincadeiras que eu fazia no dia a dia também. E nesse boom, eles me convidaram para poder fazer parte de um programa, para poder fazer entrevista com famosos. O que eles queriam? Queriam que eu fizesse a entrevista no mesmo modo que eu brincava nos stories com os seguidores. Então, assim que Exatamente. começou toda. Quase que caiu aqui meu celular. O que eu queria pontuar também, o que eu quero pontuar, Rodolfo, é que
o que você está dizendo é muito importante. Porque geralmente, quando quer dizer, você, sem querer, um sonho foi realizado. Eu sei que você tem outros sonhos, É mas verdade. por uma brincadeira e por ir postando, né? ah, Dicas e postando alguns vídeos engraçados ou interessantes através do Uhum. Instagram. E o que é Exatamente. interessante é que hoje em dia eu tenho muita gente me procurando para aprender essa comunicação através do Instagram, né? É Muita verdade, gente é querendo importante. vender o seu negócio porque você pode vender o seu negócio de forma gratuita, você pode Uhum. crescer profissionalmente, ah, colocando as suas ideias, quer dizer, você está ali numa vitrine e você pode falar do que você quiser, né? Tem total liberdade para falar sobre o que você quiser, ajudar pessoas, colocar conteúdo. Quer dizer, esse momento, eu concordo com você, muito triste, mas por outro lado, eu também tenho visto muitas coisas interessantes, muitas pessoas agregando valor online, dando workshops gratuitos, falando sobre conteúdos interessantes, coisa que a gente não ia poder ter acesso antes. Eu mesma, né? Aliás, você é um exemplo que veio de Belo Horizonte para aprimorar a sua oratória, né? É verdade. Comigo e veio para o Rio, então tiveram que pagar hospedagem, avião e tudo mais. Aliás, isso, gente, manda coraçãozinho que a gente fica lá no início. Vai mandando coração, vai mandando coração. Isso mesmo. Que aliás Vai foi participando com a ótimo, gente aí. que senão a gente não teria se conhecido, né? É verdade, é Mas verdade. isso, de uma certa forma, eu tive muita resistência para dar o meu curso online. Eu falei, gente, porque eu, como muita gente, quando começou a assistir, eu estava viajando, eu estava mergulhando, que eu adoro mergulhar com tubarão. As pessoas me acham doida, Uhum. mas eu adoro. E aí eu cheguei em fevereiro, março, cara, em uma semana a vida virou de pernas pro ar, É né? verdade, pegou todo E, mundo de surpresa, né? e eu O achei que eu ia dia que quebrar. você descansou. Eu achei que eu ia quebrar. Eu falei, gente, quebrei. Porque eu gosto do contato, eu gosto do olho no olho, eu gosto da troca, eu gosto de conhecer gente. Quer dizer, você veio, porque também você é. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, É, Pablo. Que saudade de você, meu cara. você é pouco comunicativo, né? Você Né? não gosta Pouquíssimo. quase de gente, eu também não. Quase não Então, falo. quase não fala e tal. Então, assim, por um lado foi muito bacana, porque a gente teve a oportunidade de se conhecer. É verdade. Agora, E o que é eu legal, acho. que nem você pontuou agora, a questão de eu gostar de falar, de eu me comunicar. Muita gente acredita, eu gosto de falar, eu já me comunico. Mas aí, por saber disso, acha que não precisa de técnicas. Acha que não É, precisa aprender. E existe uhum, ferramentas e técnicas que elas trabalham exatamente para cada área que você atua. Então não basta você exatamente. gostar de falar, você precisa saber falar, como falar e onde falar. E E aí a que gente está a está sempre importância daquela aprendendo. oratória. É verdade? Exatamente. E a gente está sempre aprendendo. Por exemplo, tem alunos que era até um pouco o seu caso, que eu estou observando que você está falando super bem, ou você está se policiando, Deixa eu pegar. que falam muito rápido, porque querem passar muita informação, falam muito rápido, e às vezes a Uhum. outra pessoa não entende. Então, é muito importante, por exemplo, trava-língua, dicção, o controle de respiração. Isso ajuda na comunicação, porque Uhum. você tem uma coisa muito boa e que eu falo para todos os meus alunos. Quando a pessoa se coloca diante de uma câmera ou de uma plateia, ela engessa e começa a falar de uma forma totalmente engessada, como se tivesse um piloto automático, e deixa de ser quem ela é. Esse é o maior erro. Por quê? A pessoa está sempre, não sei porquê, né, fantasiando, achando que não vai agradar, que vai ser criticada e tem que falar igual a fulano de tal. E ela perde o melhor dela, que é a espontaneidade, a É verdade. espontaneidade. Né? E E é no isso que Instagram é isso cativa. que É isso que funciona. cativa. Exatamente, é É isso que isso que cativa. funciona. Se você ficar todo engessado, todo sério, que porre! A gente tem que brincar, a gente tem que falar de uma forma
como se a gente estivesse falando com um amigo, porque é isso que a gente está fazendo, né? Eu, no caso, também tinha esse projeto também, Glória pelo Mundo, mas eu não consigo nem dar conta da minha oratória, que eu estou cada vez mais sem tempo, mas eu também sou uma amadora, assim, eu amo viajar, viajo o mundo inteiro e também postei dicas e tal, de uma forma muito espontânea, que é muito gostoso, né? É muito gostoso a gente entrar na viagem de uma forma descolada. Então, assim, uma dica, que aliás eu não trabalho com dica, né? Seja você quando você fala. Não É tenta verdade. ser outra pessoa. Não tenta falar igual Obama, porque você não é Obama. Não tenta falar igual fulano de tal. Você não é fulano de tal. Então, muitas pessoas jogam fora o lado cômico, o lado lúdico, o lado palhaço, o lado engraçado, o lado gostoso, que é isso que a pessoa tem que colocar para fora e não reprimir. E isso você faz, né? Pois é, e é verdade, e faz toda a diferença. E a gente está vivendo isso nesse momento. Por quê? Quantas pessoas que tinham, por exemplo, a questão de trabalhar em casa, ou melhor, que não trabalhava em casa, e agora está tendo que trabalhar com essa parte de vendas. Às vezes era um tipo de venda bem de forma tradicional, de ter um Uhum, contato direto com o cliente, aquele contato físico. E agora ela teve uhum, que mudar todo o aspecto de vendas dela. Ou seja, isso deu um salto muito grande. Ela tá tendo que aprender muita coisa nova. E que entra essa parte da exatamente. comunicação. E eu posso falar que, por exemplo, no meu caso de Saúde, influenciar. Pedro. ah, e aí o que acontece? Muita empresa tem procurado agora para poder divulgar. Fazer Uhum, parcerias para poder divulgar, porque muitas vezes não consegue desenvolver essa questão da oratória. Então, assim, para mim é muito exatamente. bom também esse Uhum, resultado. Mas se as pessoas buscarem aprender a cada dia mais a se comunicar, elas vão precisar menos das outras. Eu falo para que são um exemplo, por exemplo, quando você viaja para um país de outra língua, uhum, quanto mais você aprende daquela língua, menos você vai precisar de alguém para falar por você. Você é a melhor pessoa para falar por você mesmo, de você. uhum, Não precisar de uhum. alguém. Então, comunicar é isso, é falar com espontaneidade, com tranquilidade, ser você mesmo o tempo todo, que isso é que traz mais pessoas E, para perto. exatamente. É interessante porque você falou assim de outros países e outras línguas. Eu falo algumas línguas, né? Mas digamos que a gente esteja, por exemplo, eu não falo alemão. Agora, existe a linguagem verbal e a não verbal, É né? verdade. E as pessoas, muita gente não tem noção de que na comunicação o que mais importa é a linguagem não verbal. Quer dizer, 55% na nossa comunicação é mais importante da linguagem não verbal, depois vem 38% do tom, de como você fala aquilo, e 7% do conteúdo. Então, o que eu mais vejo são pessoas assim brilhantes, inteligentíssimas, que ficam estagnadas na profissão porque são inibidas. Sabe aquela sensação assim? E na verdade, falar em público não precisa necessariamente ser um público de 100 pessoas. Público pode ser o meu chefe, podem ser Exatamente. duas pessoas da minha equipe. E aí eu tenho dificuldade e insegurança em me colocar. Quer dizer, tem muita gente que trabalha em empresas e infelizmente nem todas as pessoas, nem todas as empresas investem, né? Eu dou também treinamento de atendimento, de venda, de liderança, de comunicação em empresas, mas não são todas as empresas que têm essa cabeça de investir em material humano, né? Eu entendo que presencial seria mais proveitoso. Não necessariamente, respondendo aqui. Eu também já estou dando aula presencial, tá, no Rio, só que eu estou dando individual e em dupla. Eu não abri ainda para grupo, porque eu estou muito cuidadosa com essa história do Covid, né? Por um cuidado, as regras da OMS, é um cuidado com os meus alunos e comigo mesma. Agora, não necessariamente, porque a minha metodologia, quem estava comigo presencialmente, e aí de repente o mundo ficou de pernas para o ar, e aí precisou migrar, porque né, eu não podia parar de dar aula. As pessoas falaram, Glória, não perdeu nenhuma qualidade, porque eu uso a mesma metodologia online, como se fosse isso aqui, um live, corrigindo a pessoa em tempo real.
Então, É não... exatamente. É, Porque muitas vezes as pessoas confundem online com aquelas aulas gravadas. E as suas que não aulas, vai elas não adiantar são aulas nada. gravadas, É, são a é, aula ao é. vivo mesmo que a gente está fazendo aqui agora. Esse Depende, é o diferencial. exatamente, depende do curso, né? E depende da Exatamente. proposta. Eu me recuso a gravar curso online, eu poderia ganhar muito mais dinheiro e trabalhar muito menos, entendeu? Mas eu tenho uma ética que é o meu compromisso com o resultado. Então, Exato. assim, com todo respeito, mas eu, Glória, não acredito em cursos online que o aluno compra e aí fica assistindo uma plataforma já gravada, onde ele fica ali de forma passiva, escutando um professor dar dicas e falar sobre a oratória. Gente, como é que ele vai aprender a falar? É Falando, que ele não fala. É, exatamente. praticando. E não sentado ali de forma passiva. Então, quando as pessoas me perguntam bibliografia, qual vídeo que você indica, eu falo, gente, desculpa, eu não trabalho com dica, eu não trabalho com. Eu posso até dar uma bibliografia que não vai adiantar nada. Pode até dar uma ideia ou outra para A gente como dá uma construir. referência, né? De pessoas que Exatamente. se comunicam bem, a gente tem Uhum, como base, uhum. mas agora dá algo assim, não, lê isso aqui que resolve, que não é assim que funciona. Não, e que na verdade a pessoa só vai aprender a falar bem ou a falar melhor falando. Se Exatamente. superando através da. É a única forma. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz, e é interessante, porque as pessoas acham que oratória é um dom divino que cai assim em cima de alguém e a pessoa se comunica muito bem. E eu digo que oratória é treino. Empatia, carisma, a gente treina através de técnicas, colocando É verdade. emoção, a imagem da palavra, a sensação, se conectando. Eu, por exemplo, se conectando com a história que ela está contando, É verdade. eu Vivenciar aquilo. era mega tímida. Eu fiz um live com o Ângelo, foi o último live que eu fiz, da minha equipe, que você conheceu, e ele também Uhum. era super tímido. E eu fui me superando e me desenvolvendo, porque eu vim do teatro, né? A minha formação é de atriz, então não tem uma exposição maior do que a do ator. E você sempre foi. Eu acho que você nunca foi tímido, né? Ou foi? Tipo assim, Fala nunca pra fui gente. tímido, vou ser sincero, nunca fui tímido. Uhum, Mas a questão de aquele frio na barriga, aquela ansiedade, uhum, aquele medo sempre batia. E, e querendo ou não, agora, a gente sabe que isso causa consequências. Então, por exemplo, você vai apresentar um trabalho na faculdade, você sabe o conteúdo, você uhum, tinha facilidade para falar, mas às vezes eu ia sentar e falava assim, esqueci de falar aquilo seria aquela diferença, sabe aquele 9,5 que podia ter sido 10? Você saiu de uhum, 7,5 e foi por um 3. Isso incomoda uhum. bastante. Então, assim, por mais que eu Sim. tivesse facilidade de falar e não tivesse timidez, a questão do nervosismo, a ansiedade, isso sempre existiu, sempre. Então, e é legal que a gente trabalhe isso no curso também. É, na verdade é a base da minha metodologia, né? Porque Uhum. assim, eu brinco, aliás, eu esqueci de falar da minha história, mas eu sou um kit igual a você, né? Eu tenho 5 formações. Eu tenho formação em artes cênicas, eu trabalhei durante muitos anos em televisão, fiz novelas no SBT, na Globo, Chica da Silva na Manchete, Força de um Desejo na Globo, do Gilberto Braga. Trabalhei com Chico Anísio, tive a honra de trabalhar na escolinha, que é uma grande escola, né? Então, eu tive essa formação de atriz, inclusive nos Estados Unidos, no Lee Strasberg. Sou psicóloga, psicanalista, tenho formação em yoga no Brasil e na Índia, em Dehradun, que é perto de Rishikesh, na Índia. E também em desbloqueio somático, mas desbloqueio somático dava para fazer 3 lives falando sobre essa metodologia que a gente não tem tempo. Mas Uhum. então o que acontece? Eu fui construindo a minha própria metodologia, criando alguns exercícios, pegando alguns exercícios de cursos que eu fiz de teatro e de oratória, porque o ator, o que ele faz a vida inteira?
ele aprende a se comunicar da melhor forma possível. Um grande ator sabe colocar emoção, sabe contar uma história, sabe criar um mistério, sabe dar uma pausa, sabe envolver a pessoa, né? O ator faz isso a vida toda. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas técnicas, criei outras e agreguei, eu trouxe o controle de respiração do yoga, né? Na verdade, pranayama quer dizer controle de respiração. Então, por que que eu fiz isso? Eu sempre falo para o aluno que eu não vou resolver a vida dele totalmente, a vida não, né? Mas não prometo resolver a vida de ninguém. Ajuda bastante, porque o curso giratório ele vai mais além. Ele vai muito numa questão pessoal, social, de autoconhecimento, ele vai muito mais além do jeito que eu trabalho. Mas eu trouxe o controle da respiração porque o que mais impede a pessoa de falar bem em público é o nervosismo. Quando eu trabalhava com o Chico Anísio e quando eu trabalhava com a Vancini e Chica da Silva, eu não ficava nervosa, não. Eu ficava histérica. Ficava muito nervosa. Primeiro que a Vancini era super exigente, você não podia errar o texto, né? Você não podia nem entrar com o texto no set. E o Chico também. O Chico não tinha nem ensaio, era como se fosse um teatro. E você estava ali ao lado de pessoas que eu via quando era pequena, grandes comediantes, como Rogério Cardoso, nossa, Lúcio Mauro, o próprio Chico, enfim, um leque de pessoas assim que eu via quando eu era pequena. Então era uma honra estar ali. E, obviamente, eu ficava muito nervosa. Então, infelizmente, eu não tinha essa técnica. Por quê? O que mais impede a gente falar bem é o nervosismo. Quando eu estudei nos Estados Unidos, a gente tinha, no Lee Strasberg, que foi quem fundou o Actor Studio em Nova York, primeira pessoa a trazer uma metodologia para interpretação, né, onde grandes atores estudaram lá, a gente tinha 1 hora de relaxamento para 5 minutos de palco. Quando eu digo isso, fica todo mundo assim. Por quê? Eu vou explicar. Digamos que eu sei a psicologia do meu personagem, eu virei à noite trabalhando, passando texto com meu parceiro de cena e sei as falas todas. Noite de estreia, que já dá um nervoso, assim, né? Tensa. Aí eu tensiono todas as minhas articulações, travo aqui minha dicção e eu não respiro direito. É o que acontece muitas vezes. O que pode acontecer? Me dá um branco, vou gaguejar. É o que mais acontece. Então, muita gente... O que acontece? Primeiro, a gente tem que entrar em contato com o nosso corpo, tá? E com a nossa respiração. A gente não pode entrar num palco, ou uma câmera, ou diante de uma plateia, para qualquer profissão, sem essa conexão, né? Então, você primeiro precisa relaxar as suas articulações para que você consiga se comunicar. Se não tiver isso, 70% a 80% da sua comunicação ela fica comprometida, tá? Então, só que eu não vou demorar 1 hora dando relaxamento, porque a gente não tem tempo para isso. E nervosismo e insegurança, é disso que eu estou falando, Vitor. Primeiro, porque a gente não tem tempo para isso. E segundo, que eu não trabalho com atores profissionais. Eu trabalho focando na questão da profissão, do autoconhecimento, da timidez, da superação. Então... Do dia a dia mesmo das pessoas. Exatamente. Quando está apresentando um trabalho numa sala de aula, eu estou vendo a Adriana aí participando com a gente aí, que ela dava aula de geografia para mim. Quando o aluno apresentar o trabalho, ele fica lá com os braços para trás, encostado no quadro, ou mexendo demais a mão porque está nervoso. Tudo isso faz com... É coisa do dia a dia, às vezes coisas simples que a gente não repara. E que atrapalha totalmente no nosso... Exatamente. E às vezes a pessoa, assim, quem está assistindo, pode nem ter um olho clínico como eu tenho, por exemplo. Mas por algum motivo vai pensar, pô, aquela pessoa ele não me passa muita confiança, não me passa muita segurança, não sabe nem explicar por quê, né?
Dá-lhe Uhum. Rodolfo, Andréia. Então, voltando aqui para terminar o meu raciocínio. Então, o que que acontece? Quando a gente fica nervoso, a gente encurta a respiração sobe para cá, né? Para aqui, para o centro do peito. E aí, com a respiração alterada, eu fico mais nervosa. E aí, Uhum. mais nervosa, o meu corpo vai ter. Pois é, na escola e na faculdade também. Já vou. Então, esse nervosismo que estão falando, todo mundo se identifica. Então, o que que acontece? A pessoa meio tá quase panicada. Então, tem gente que paralisa. Eu já tive Uhum. aluna de direito que não terminou a faculdade por medo de apresentar o TCC. Você vê. Ela ficou 4 anos, sabe, investindo tempo, sonho, energia, dinheiro, e no trabalho de conclusão final, ela fugiu de pânico que ela tinha. Olha o nível de sofrimento, né? Gaguejava. Eu já trabalhei com vários gagos também. O gaguejar também, a pessoa que gagueja fica tão nervosa porque ela fica nervosa com medo de gaguejar. E aí ela gagueja. Então, é exatamente isso. Então, como é que eu trabalho com a pessoa gaga? Quando ela vai gaguejar, eu falo, respira, respira, respira. E, na verdade, com gago, com qualquer pessoa. E aí vai. Mas Eu sempre voltando. brinco com essa questão de gaguejar, que eu sempre falo, imagine um seu texto, uma vírgula. A vírgula é o seu momento de respirar. Respira na vírgula. Exatamente. Não, Respira na na vírgula e vírgula. no ponto, porque as pessoas acham que falar Exatamente. bem é atropelar ponto, vírgula. Eu tô falando, gente, coitado, ponto existe, eu vou dar uma aula de ponto. Então, o maior medo da humanidade, Vitor. Você tem razão, é maior que o medo de morrer. O medo de falar em público é maior que o medo de morrer. Ele está colocando aqui. Inclusive, eu tinha. Então, a pessoa fica nervosa, então ela tem alterações químicas no corpo. Como? Sua frio, taquicardia, tem gente que tem vontade ao banheiro, tem gente que gagueja, tem gente que dá branco, tem gente que não raciocina direito e fica prolixa, tem gente que não sabe o que falou, tem gente que falou, vou ali fumar um cigarro e não volta. Teve aluno meu que já ligou do banheiro para um colega do trabalho falando, fala aí por mim. Entendeu? Então, assim, tem um bando de gente se identificando nessa questão. Gente, isso dá para mudar através de técnicas de respiração edeuratória. Eu acredito que é o meu grande diferencial, é incluir as técnicas de controle de respiração. Por quê? Quando a gente está nervoso, a gente altera a respiração. Com a respiração alterada, a gente fica mais nervoso. E aí vira um círculo vicioso. Como é que eu corto isso? Eu começo a controlar a minha respiração. Controlando a minha respiração, eu consigo controlar o meu estado mental e emocional. Então, eu vou diminuir a minha ansiedade, vou ter uma melhor concentração, vou me sentir melhor e vou ter mais segurança e mais eficácia na hora de falar, né? Eu não estou dizendo que todos os meus alunos vão ficar super zen antes de falar em público. Não estou dizendo isso. Mas todo mundo vai ter uma reuniões em inglês. Eu dou treinamento em inglês também para empresários, em inglês, francês e espanhol. Então, o que que acontece? A pessoa, existe uma adrenalina que faz parte, ela é boa. Mas ou a adrenalina toma conta de mim, eu paraliso e recuso a oportunidade profissional, ou eu acolho ela, aceito e digo para mim mesma, bom, faz parte, eu estou nervosa, mas eu vou exercer o controle de respiração e eu vou controlar e me sentir melhor. É aí que faz a grande diferença. Ele que é o segredo. Exatamente. Não só respirar durante, né, nas pausas, por exemplo, quem dá muito bem uma pausa é o Obama, né? Ele respira, ele pausa, ele olha. Mas, principalmente esses 5 minutos antes de se colocar diante do olhar do outro, né? Você percebeu alguma diferença com essa técnica de controle de respiração? Você usa? Como é que foi o curso para você?
Fala aí um Não, pouco foi pra ótimo, gente. né? Porque foi exatamente Também, se não no dissesse que período. fosse ótimo, também fala assim. Eu digo assim, que existem coisas que a gente aprende que a gente acaba que não percebe, ou que a gente não. A gente tem um conhecimento, alguém chegar e pergunta pra gente o que é isso, a gente chega e fala o que que é. Mas a Uhum. gente vivenciar aquilo que a gente aprende, muitas vezes a gente não faz. Mas como a comunicação é uma ferramenta na qual utilizamos o tempo todo, mesmo que trabalhe em casa sozinho, virado para a parede, uma hora Sim, você tem que comunicar. De sim, alguma até dentro da forma. família, gente, das relações, entendeu? Exatamente, exatamente. Ou Então, assim, eu eu tive falo muito uma. resultado. Porque, por exemplo, foi exatamente quando eu estava entrando para a TV. Então, quando eu Uhum. cheguei no estúdio para poder gravar, ou quando eu ia Dá um fazer coisa nervoso, externa, dava, lógico. eu imaginava que ia ficar super nervoso. E comecei a ter essa tranquilidade e esse controle, assim. Então, como eu falei, eu comecei fazendo reportagens com famosos. Você imagina, já, pô, já chegar perto de um ídolo, de alguém que você gosta, já dá aquele nervosismo. Você tem que trabalhar com ele, é algo assim, para dobrar esse nervosismo. Eu aprendi a controlar tudo isso. E o resultado foi eficaz. Aí, hoje, Uhum. além de fazer essas reportagens com famosos, eu tenho colunas dentro da emissora que eu apresento o programa. Então, assim, Uhum. houve uma evolução. Isso é muito Sim, bom. inclusive outra Houve. emissora te chamou, né? Você saiu É, de uma e agora foi para outra. exatamente. Eu saí do SBT e agora Uhum. estou indo para uma outra emissora que eu começo a gravar nesse próximo mês. E, Que então, assim, é bacana. muito bom as pessoas enxergarem o seu trabalho. E por mais, por exemplo, eu não tinha uma formação concreta dessas questões de jornalismo, tudo isso, mas a comunicação, ela era uma ferramenta da qual eles queriam e que foi destaque. Então, assim, Uhum. quando a gente tem uma boa comunicação, a gente consegue se relacionar, a gente consegue se comunicar, Sim. a informação, a mensagem, ela é transmitida. O receptor, ele consegue entender. E isso sempre traz um bom resultado. Sempre. Em todos os. Na verdade, em todas as áreas. Tem gente, por exemplo, o caso da Thaís, que você conheceu. Claro que você conheceu a Thaís. A gente Conheci, fez aquele almoço cozinhei, lá em né? casa É, maravilhoso e divertidíssimo. Porque ele fica amigo de infância da pessoa em 5 minutos, entendeu? Gente, aquela técnica de vendas. E a gente aprende, quer dizer, a gente aprende, vocês aprendem de uma forma lúdica, né? é Tinha, verdade. tinha tinha aulas que a gente chorava de rir, que É era verdade. muito divertido. Então, isso é que é legal, porque se eu for dar um curso sério, de oratória, chato, Caxias e tal, gente, a pessoa vai desistir, porque ela já tem uma dificuldade. Então, assim, eu procuro, talvez o meu olhar de psicóloga, eu procuro sempre respeitar o tempo de cada um e colocar os exercícios de uma forma lúdica, gostosa, sem competição, respeitando o ritmo de cada um. Lembrando da Thaís, né? A Thaís foi um case, né? Era uma aluna minha que era uma das mais. Aliás, eu acho que a Thaís era mais travada. Que no primeiro dia de aula, ela chorava. Ela, ela, ela não conseguia levantar da cadeira e fazer o primeiro exercício. E eu respeitei. E na época, o Globo Repórter tinha uma pauta sobre timidez, que por incrível que pareça, o Márcio Gomes se diz tímido e ele é tímido. E a pauta foi dele, e foi muito engraçado que quando ele foi no meu curso, entrevistou os alunos, daqui a pouco eu vejo o Márcio Gomes sendo entrevistado por todo mundo. E ele, aliás, ele é um grande repórter, porque ele sabe escutar, o que é Importante. difícil, né? Tem um amigo meu que fala de que deveria ter um curso de escutatória também, e faz total diferença. Então, eles me pediram, Glória, você tem algum aluno tímido? Eu falei, tem uns 200, né? Ah, você pode me dar o telefone? Eu falei, não. A produtora tomou um susto. Por quê? Porque eu tenho uma ética com os meus alunos, assim, a pessoa que é tímida, ela não gosta de se sentir invadida na intimidade dela, né? Então tem todo um processo de perguntar se topa e tal, como é que é. Resumindo a história, então a Thaís, você conheceu a Liana também, que era Sim. irmã da Thaís, que virou minha aluna, depois virou minha amiga, depois foi trabalhar comigo e continua minha amiga, né? Que nem você. Era É meu verdade. aluno, virou meu amigo e hoje em dia é meu advogado, que aliás é ótimo, que tem uma delicadeza e Obrigado.
de falar com as pessoas assim, que eu falo, Rodolfo, pelo amor de Deus, resolve aí, entendeu? Porque que bom, Jéssica, obrigada. Então, a Thaís, o Globo Repórter foi lá e filmou o processo dela, as aulas. Ele foi ao meu curso vários dias e acompanhou o processo dela durante um mês. E a própria Eliana, a irmã dela, falou: a Thaís se trancava no banheiro porque ela não conseguia se comunicar com a família. Então, gente, a gente não está falando assim de uma oratória. Eu dou aula também para palestrante profissional, para muita gente. Mas desde esse palestrante que eu treino, que é um palestrante profissional, até uma pessoa extremamente inibida, tímida, que não consegue falar. Né? Então, e aí atinge todas as áreas, porque vai atingindo o lado profissional. Sabia que a Thaís está dando treinamento agora na Olha empresa só, dela? E foi tá vendo? promovida? E Olha atinge só. a área profissional, atinge a área pessoal e a social. Porque às vezes a pessoa tem uma inibição de fazer amizade. E não se alguém estiver me ouvindo e se sentir assim, não se sintam a ter, porque tem muita gente assim, sabe? Com dificuldade de relacionamento. Então a comunicação, ela é importante na vida. Ela é importante na comunicação com amigo, com funcionário, com pai, com a mãe, com o chefe, com empregada, com o mundo. Exatamente. Aquela típica frase, né? Quem tem boca vai a Roma. Quem se E quem não comunica se vai a Roma. comunica se trumbica, segundo o Chacrinha. Exatamente. Exatamente. Então Exatamente. é preciso se comunicar. E É. eu vejo isso é muito legal. E hoje eu pude desenvolver um projeto dentro dessa rede de comunicação. A gente criou uma comunicação entre profissionais. Hum. O que a gente faz? Depois a gente tem a parceria de como viver bem, de forma ter um resultado estético de forma saudável. Pessoa que treina, Uhum. tudo isso. Então, a gente criou uma rede de comunicação entre profissionais que a gente vai fazer essa interação entre eles e para quem está Uhum. buscando esse resultado. E tudo isso Uhum. através da comunicação, da rede social. Exatamente. Meios de transformar vidas através dessa interação que existe. Isso que você falou assim, eu me emociono muito, porque é um meio de transformar vidas, mesmo, né? O ser humano, ele é um ser social por si só. Ele precisa disso. Se a gente for estudar, ele precisa interagir, senão ele se deprime. Então, eu era muito contra essa questão de antes da pandemia, né? De internet. Às vezes uma amiga minha ficava conversando comigo pelo WhatsApp. E aí, as novidades? Aí tinha uma hora que eu enchi o saco e falava, cara, não vou ficar, pô, vamos tomar um café. Coisa chata, entendeu? Porque, por um lado, eu acho que antes da pandemia, a internet afastava muita gente, porque as pessoas se escondiam atrás dela. Ninguém se olha. Até nas aulas presenciais, em grupo, quando tinha 10 minutos de intervalo, todo mundo sim, ninguém conversa, ninguém se olha. O mundo está muito louco. Horrível. Horrível. Então, muita gente que já era inibida ficou mais porque se esconde ali atrás da internet, mas sempre tem um determinado momento que ela vai precisar se comunicar. E é muito ruim, quer dizer, a pessoa não se sentir, é como se ela não pertencesse ao mundo, né? Ela fica ali no cantinho dela. É diferente, tá? Às vezes a pessoa fica ali no cantinho dela porque ela quer ficar com a solidão dela, ler um livro, nada de errado com isso, muito saudável. Agora, muitas vezes ela fica deprimida porque ela não consegue criar vínculo por falta de comunicação. Ela se E ela isola, vai, né?
ela se isola. Então, assim, eu ainda estou meio que semi-quarentena, porque eu não estou ainda saindo e tal. Imagina se não existissem as redes sociais. Eu acho que eu ia estar deprimida numa cama. Eu sou movida ao meu trabalho. Então, assim, foi uma forma que eu tive que me reinventar e o mundo teve que se reinventar. Quem não conseguiu se reinventar, faliu, entendeu? Então, é uma oportunidade, não só na pandemia, mas eu tenho certeza que pós-pandemia, não só Instagram, rede social, mas as empresas estão percebendo que não tem tanta necessidade de todos os funcionários dentro de um espaço. Muita gente pode fazer videoconferência. Eu estou dando treinamento em empresa através de palestra, videoconferência. Nunca imaginei que isso fosse possível, entendeu? Então, o mundo está mudando. Ou a gente se adapta ou a gente morre na praia. E também tem a diferença da comunicação digital, né? Da questão do enquadramento, do contato visual, do gesto, do posicionamento. Isso tudo conta quando a gente está numa videoconferência ou no Instagram. Quantas pessoas deixam a câmera desligada porque ficam com medo de aparecer? E aí a pessoa tem que fazer 5 vezes mais de esforço para conseguir captar a atenção da outra através da voz. Ela tem que botar muito mais ritmo, ela tem que botar muito mais tônica, tem que botar muito mais emoção. É igual você estar num programa de rádio, que você faz também, né? É diferente. Sim, é totalmente É diferente. diferente. Porque o seu tom de voz é a sua É comunicação. lógico. Então, É e só é ele. legal. Quem nunca ficou fazendo assim, escutando rádio, ou então mesmo um telefone, um telemarketing, imaginando como seria o rosto da pessoa, exatamente pelo tom de voz. Como que a pessoa... Exatamente. Tem gente que sorri com a voz, tem gente que chora com a voz. Então, assim, É, quando eu falo que hoje as pessoas se cumprimentam sorrindo com os olhos. Muita gente não percebe isso antes, hoje percebe. E na comunicação, a gente sorri com a voz. É diferente. exatamente. O que você está colocando é muito interessante, porque tanto no rádio quanto. Gente, o que é isso? Uf, 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 uf. Alguém escreveu um Dá bando um de link. coisa. Uf, guf, bom, não sei o que é isso, gente. Então, o que acontece? O que você falou é muito interessante, porque às vezes, por exemplo, contação de histórias, né, que é uma técnica Uhum. que eu dou. E aí a pessoa fala assim: era uma vez a Branca de Neve que morava num castelo lá longe, tá, 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 tá. Gente, se eu estiver contando uma história assim para um adulto ou para uma criança, ela vai me deixar falando sozinha e vai procurar um iPad ou ligar a Exatamente. televisão. Então, como é que eu envolvo a criança? Como é que eu envolvo o adulto? Como é que eu conto uma história? Né? O meu tom muda porque as palavras elas têm imagens. Por Uhum. exemplo, lá longe, pertinho, subindo, descendo, imenso, pequenininho. Então, as palavras elas estão vivas. Só que as Exatamente. pessoas elas não estudam a comunicação das palavras porque elas nunca pensaram nisso, né? Ou nunca ninguém pensou como é que respira, por onde respira. Ou se abre a boca quando fala, né? Que eu estou falando aqui da dicção, por exemplo. Tem muita gente que fala assim, com a boca assim, meio travada, meio fala rápido, que ninguém entende nada, porque ela tá nervosa, ela quer se virar logo, entendeu? Então, assim, tem muitas técnicas interessantes. Essa é a dificuldade. Dan, meu ex-aluno de teatro, saudade de você. Gente, tem gente aqui do Arco da Velha. A Ah, Tati aí também, a Tati é um exemplo que está aí vendo aí, ó, participando com a gente também. Ela que é radialista, apresenta um programa de rádio lá, que também, bem legal, que trabalha exatamente essa questão da comunicação, do tom de voz, forma que a gente fala, exatamente. assim, é um É, diferencial. porque tem aquele tom que envolve. Lembra da Luísa Catoira, que eu brinco, que eu Sim, ela é falo, que sensacional, um tem beijo para para ela. você Ana
Anjos, de Nova York, meu Olha só. amor, depois da Vamos notícias. internacional, hein? Cara, minha amiga de infância de colégio apareceu aí. Mas Que essa tem uma bacana. comunicação excelente, não precisa de aula de oratória. E é interessante, né? Porque um bom orador, ele convence, ele passa convicção. Então não adianta você ter uma grande ideia, um grande projeto, um grande produto, Se se você você não não sabe conseguir vender. vender, Exatamente. vai Você encalhar. precisa vender. Vai ficar parado. Vai ficar E o famoso trabalhando no bom estoque. de lábia, né? Ou aquele bom de lábia que às É, vezes não tem tanta experiência, não tem um produto bom, mas o cara é tão bom que ele envolve e ele hum, faz acontecer. E ele é promovido na empresa, ele vende um produto, né? Não sei, Ana Anjos, aqui torcendo. Viva a comunicação. Viva a comunicação. Essa aí conseguiu tudo na vida com comunicação, a Ana. Então, é muito importante essa questão de envolver com a voz. No seu caso, né, falando, a gente. Então, são estilos de comunicação diferentes. Rádio, eu vou fazer tudo com a voz. Câmera, é outra história também. E presencialmente. Mas, na verdade, todos estão falando de uma questão só, que é a comunicação. Então exatamente. depende, se eu falar, tudo insegura, olha, eu quero que você faça isso e tal. Tem gente que não consegue colocar um lado um pouco agressivo, e quando eu digo agressivo, a agressividade pode ser muito boa para você ser incisiva e conseguir o que você quer. Assim, e muita gente confunde, né? A agressividade com aumentar o tom de voz. Você não Exatamente. precisa aumentar o tom de voz para ser agressivo. Porque É para ser imposição. incisivo, para É ser exatamente. incisivo, né? Exatamente. Você se impor, apresentar a sua ideia com firmeza, com certeza. Isso é. Exatamente. Isso faz total diferença, porque até a gente brinca, né? Eu vou falar aqui da técnica da Luísa Catória, que é a nossa fono, que, por exemplo, o que acontece? Quando tá uma briga marido-mulher, geralmente mulher faz isso. Homem também faz. Que eu vou ficando nervosa e falar, eu já te falei isso várias vezes. Pô, Rodolfo, que saco que você não faz isso, você não me escuta, né? Que saco, eu vou ficar enchendo seu saco, eu vou ficar. O que é isso? Eu tô nervosa, eu tô. A minha laringe sobe e eu vou pro agudo. Uhum. Ah, Rodolfo, eu já te pedi para fazer isso. Pô, você não presta atenção no que eu digo? Pô, será que você não pode fazer esse favor para mim? Agora, se eu colocar pro grave, Rodolfo, eu já te pedi para fazer isso. Eu já te pedi várias vezes para fazer isso. Será que você não pode fazer isso por mim um dia? Quer dizer, eu estou falando a mesma frase num tom diferente, Uhum. né? Que é o tal do espaguete, que você É, exatamente. engole, Agora tudo muda. aí você fica com uma voz mais sexy, que ela morre de rir, parece uma voz de telesexo, entendeu? Que a gente fica com a voz grave. Mas assim, como colocar a voz no grave, né? É exatamente o que você falou. Para ter razão, não precisa gritar, não precisa jogar pro agudo. Não preciso Eu falar tive uma mais alto super. que todo mundo. Não. Olha, eu tive uma supervisora em psicanálise quando eu terminei minha monografia. Gente, ela se colocava, mas num tom de voz tão suave, e ela tinha um respeito, era super respeitada, era a forma que ela colocava. Então, Exatamente. é por isso que eu coloco na grade do meu curso interpretação e do Nelson Rodrigues. Por quê? Porque Nelson é visceral. Então, o que é mais importante na comunicação? Às vezes a pessoa acha que é a dicção, que é a impostação de voz. Não, gente, não, não. É ritmo e emoção. Eu só conquisto as pessoas colocando a minha emoção, colocando brilho no olho, colocando tesão, que eu gosto de falar, que eu quero fazer. É assim que eu contagio as pessoas. É com a minha emoção.
Então, por que que eu coloquei Nelson? Porque a maioria das pessoas ela funciona num piloto automático, num tom só. Então, se eu sou incisiva, eu vou trabalhar de forma incisiva o tempo todo, e isso pode soar agressivo para algumas pessoas. Se eu sou muito doce, muito delicada o tempo todo, muitas vezes eu posso não conseguir o que eu quero. Então, o que que é interessante da interpretação que puxa das pessoas? Várias cores, vários sentimentos, várias formas de se comunicar, várias formas de estar no mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de colocar a agressividade para fora, e tem muita gente, porque foi educado assim, porque reprime a raiva, porque não pode gritar, porque não pode brigar, a pessoa não consegue. Eu pego textos que trabalham a raiva. Não é para a pessoa sair gritando e xingando todo mundo. É para ela trabalhar essa energia para em algum momento ela falar, olha, eu preciso que você faça isso até amanhã, porque esse aqui é o limite. Eu estou colocando um pouco de agressividade, mas porque eu preciso para conseguir o que eu quero ao ser mais incisiva. Então, nada é muito bom e nada quer dizer, desculpa, nada é totalmente bom e nada é totalmente ruim. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito incisiva. Você me conhece, né? É verdade. Bem incisiva. Bastante. Mas ao Não mesmo tempo eu poupa. sou um doce, que você me conhece. Vai me conhecer a fundo, eu sou um doce. Então, assim, na minha comunicação, às vezes eu tenho que aprender a mediar um pouco, porque isso pode funcionar com muita gente e pode assustar outras pessoas. Como fulano de tal, eu tive uma assistente que ela era toda delicada e tal, ela ia entendendo, as pessoas iam enrolando ela. E aquilo durava meses. Às vezes eu falava, fulana, me dá esse telefone aqui. Eu pegava, olha, é isso, 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 isso. Então vamos combinar o seguinte: se você não resolver até amanhã, e a pessoa resolvia. Então, assim, o que faltava em mim, eu precisava trabalhar o que ela tinha. E vice-versa. Eu precisava trabalhar o meu lado doce na comunicação, porque eu também sou uma pessoa muito emotiva e muito doce, para quem tem intimidade comigo, né? Mas na comunicação. E ela precisaria trabalhar o lado mais incisivo para conseguir o que ela quer. Então, isso faz total diferença, porque a gente pode falar a mesma frase e não funcionar. Depende do tom que a gente coloca. A forma que a gente fala. Exatamente. E você? Fala um pouquinho que a gente está agora com esses 5 minutos insuportáveis, que aí daqui a pouco fica o Instagram 4, 3, 2, 1, Então, aí também as pessoas vão desliga na levantar. Se fuça quiser de fazer todo alguma mundo. pergunta também, participar com a gente aqui, pode perguntar quanto isso. Mas é isso mesmo, a questão da oratória, ela é um papel fundamental na vida da gente. Ela abre Uhum. portas, abre oportunidades, das quais, se você souber se comunicar, se apresentar, isso faz total diferença. E você alcança aquilo que você sonha. É isso aí. Exatamente. E como você mesmo, assim, você é um case, por exemplo, né? Eu sou outro também, porque você foi de uma forma despojada, sem grandes expectativas, foi postando no seu Instagram, mas como você tem uma boa comunicação, isso te levou a um trabalho. Às vezes você faz viagens, né? Ou alguns empresários patrocinam algumas ideias, porque isso faz parte, né? Exatamente. E você foi conquistando e está conquistando cada vez mais. Eu tenho certeza que o seu caminho vai dar certo, Amém. né? Tudo que a gente faz com carinho, amor e persistência, eu escorrego nas vendas. Bom, a gente tem técnica de venda, olha eu vendendo meu curso, mas Verdade, é cara. verdade, é verdade. Toda a Que, diferença. aliás, né? Melhor Lembra não da entrar nossa nesse aula de detalhe. técnicas de venda? A Ai, o criatividade é o Rodolfo, segredo do é, negócio. exatamente. E aí você foi expandindo isso. E eu, que tinha uma dificuldade imensa, que eu era super tímida, ao começar a aula de teatro, isso foi me desinibindo, eu fui descobrindo quem eu era, né? Eu fui podendo acessar.
emoções que eu não acessava e colocar para fora essas emoções, que se a gente não coloca para fora, a gente adoece, É verdade, não tá? suporta. E, de repente, de uma menina tímida que não conseguia nem dizer o próprio nome na primeira aula de teatro, hoje em dia tem muita gratidão por ser uma referência no Brasil inteiro e ter construído uma metodologia que eu possa ajudar as pessoas a se expressarem. E é ótimo, porque eu passei por isso. Eu não tinha facilidade de comunicação. Não tinha, nunca tive. Eu fui me trabalhando. Então, gente, essa história de tem um dom, ó, dom, sabe? O hábito faz o monge. Então, tem uma pessoa falando o que é mais importante, a técnica ou a prática? A prática com as técnicas adequadas e a técnica de respiração. O que é importante é a prática. O que adianta eu ler um livro sobre técnica giratória? Nada. Eu tenho que praticar a oratória para me superar e ir saindo desse lugar de insegurança, né? De poder me olhar de uma forma diferente e ter mais prazer ao falar, ou pelo menos que isso seja menos sofrido e que eu tenha mais, que eu conquiste essa confiança necessária para a minha comunicação. Isso é um processo prático, né? Uhum. Não é um raio iluminado que cai na cabeça da pessoa e a pessoa... Hitler tinha aula de oratória. Obama, nas faculdades internacionais, é obrigatório você ter oratória, senão você não se forma. Né? A Harvard, por exemplo, e as Ivy Leagues nos Estados Unidos, você não se forma se você não tiver public speaking, né? O speech. Na França, tem competição de debate entre alunos de direito, gente. Então, assim, ela é necessária. Porque o que adianta eu estudar a vida inteira e não conseguir comunicar o que eu preciso? Gente, a gente está encerrando agora. Daqui a pouco vai desligar na nossa cara. É verdade. Obrigada pela presença de Obrigado mesmo por todos. participar aí com a gente. Obrigada, Rodolfo. Agradeço Se o vocês... convite. Obrigada. Pelo menos a gente se falou, né? Ah, é verdade. Ah, Liana! Liana! Beijo! A irmã não vou Da falar, que eu Thaís. acabei de falar de você, Liana. Acabei de falar do nosso almoço. Entrou tarde Obrigado, né? demais. Galera, compartilha com os amigos. Vai estar no GTV do meu Instagram. Eu vou mandar para você também, para você ter no seu. Abraço. Se quiser, as inscrições estão abertas. O curso é acessível para todo Obrigado. mundo. A gente tem pacotes para diferentes realidades Combinado. financeiras. É verdade, gente, Agora a vale a gente pena. tem. E agora a gente também tem uma parceria muito bacana com a Provi, que é um financiamento educacional. Para quem está duro e não pode fazer, pode investir, isso não vai ser um impedimento, entendeu? Muita gente fala, Glória, estou querendo fazer o seu curso há tanto tempo. E se você for procurar em relação a custo-benefício, você garanto que você não vai encontrar um custo-benefício igual ao nosso curso. E muita gente tem E que vencer esse desafio. Vencer esse desafio é tirar o medo de lado. Aí dá tudo certo. Você se abre para aquilo que é novo. exatamente. E vencer desafio tem situação, tem prazer melhor na vida do que vencer um desafio? Tem coisa melhor do que a gente A gente se é movido a superar? desafios, né? Nós somos movidos a desafios. E é o que eu falo. Aí vem um tema de psicanálise, né? É a falta que a gente é movido pela nossa falta através do desejo. Se tivesse todo mundo tranquilo, a gente estava morrendo de tédio. O que leva a gente à frente? A gente querer se superar, a gente querer se reinventar, a gente procurar novos desafios, a gente vencer o nosso... Oba, Liana, Glorinha melhor. Não saia da... Olha, vamos para nosso grupo Get Together, que virou Not Get Together, entendeu? Dona Mandar um abraço ao Liana. Zimar, pro Douglas aí também, que estão participando com a gente aí, falando que gostou muito da gente. Pessoal incrível aí também. Ai, que bom, gente. Verdade, É muito bom ter vocês todos Cristiana, aqui com a gente. verdade, foi muito bom, gente. O momento passou rápido, né?
Passa muito rápido, passa muito Comunicar é isso, né? A rápido. gente vai falando, quando vê as horas passarem, a gente nem É, eu então vou percebe. falando, dou uma volta que onde é que eu estava, mas aí eu sou obsessiva para terminar o que eu comecei. Agora, quem não teve oportunidade de ver ou quer indicar para um amigo esse live, que eu acho bacana, né? É um tema muito atual. Vai estar no IGTV, eu vou mandar o link para você também. Vai estar no meu YouTube. Entra lá, manda o inbox. E, gente.